Ultimamente muito tem se falado sobre se é lícito se tatuar ou não. Este tema que é tão antigo, porém tão atual. Quais são os conceitos que estão por trás desta hoje tão difundida forma de marcar definitivamente a pele? Uma modinha dos tempos modernos, onde é raro não se ver alguém que não tenha uma tatuagem. Se vê em adolescentes se tatuando, até mesmo pessoas de idade. Em primeiro lugar, vejamos o que dizem as escrituras sobre isso. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne. Não fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Eterno. Levítico 19, verso 28. Muitos dizem que isso se refere apenas a ritos de luto idólatras, como os idólatras faziam no passado. Mas a instrução já está clara na primeira frase. Por que se repetiria a mesma instrução na outra frase? Já diz para não fazer golpes na carne na primeira frase. Não tem motivo de repetir a mesma instrução na frase seguinte, porque escrever na pele é o mesmo que golpear a carne. Muitas traduções colocam assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Observe que colocam a palavra nem, ao invés de não, no início da segunda frase, para tentar dizer que a segunda frase também está falando do mesmo ato de não dar golpes na carne pelos mortos, tentando aludir que é a mesma coisa. Mas a palavra lu, no hebraico, significa literalmente não. Ora, se a palavra significa não, por que na outra frase eles adulteram para mudar o sentido? Simples. Pessoas que são adeptas da prática tentaram manipular a Bíblia. A passagem está falando de dois atos diferentes, e não do mesmo, como a inserção da palavra nem, no lugar de não, tenta trazer. A passagem fala não apenas de golpear a carne por conta dos mortos, mas também de não fazer nenhuma marca no corpo, que era outro costume idólatra. Analisando o texto no hebraico, a palavra ketubit significa escrever. Sua raiz é katab, que significa também escrever. A ideia é de algo que é escrito de forma definitiva. Essa palavra raiz de ketubit, katab, ocorre somente mais 3 vezes nas escrituras, e todas no contexto de escrever, de deixar gravado. E no dia em que passares o Jordão, a terra que o Eterno, teu Deus, te dá, farás levantar para ti pedras grandes, e as caiarás com cal, e escreverás sobre elas todas as palavras desta Torá, em teu passar, para que entres na terra que o Eterno, teu Deus, te dá, terra que emana leite e mel, assim como o Eterno, Deus de teus pais, te falou. Deuteronômio capítulo 27, versos 2 e 3. A palavra katab está onde consta no hebraico, na frase, o verbo, escreverás. E escreverás sobre as pedras todas as palavras desta Torá, explicando-as bem. Deuteronômio 27, verso 8. A palavra katab está onde consta no hebraico, na frase, o verbo, escreverás. Toma um pergaminho e escreve nele todas as palavras que falei a ti, a respeito de Israel, Judá e as demais nações, desde quando comecei a falar contigo, no início do reinado de Ioxiarro, até hoje. Jeremias, capítulo 36, verso 2. A palavra katab está onde consta no hebraico, o verbo, escreve. Estes versos nos mostram a raiz da palavra ketubit, usada em Levítico. A raiz dela é katab, e prova que ketubit tem o mesmo significado de deixar algo escrito, que fique fixo, de forma definitiva. A passagem de Levítico, em sua tradução literal, ficaria assim: e incisões por uma alma não fareis em vossa carne. Não fareis em vós escrita de tatuagem. Eu sou o Eterno. Essa palavra, aka, é uma palavra em hebraico que é usada com o significado de algo como uma marca, o mesmo conceito do que ficou conhecido depois, como tatuagem. Segue-se que é proibido marcar o corpo humano de qualquer maneira. Isso certamente não é aprovado pelas Escrituras.
O Eterno proíbe terminantemente seu povo de tatuar seu corpo. Nos tempos antigos, era costume, os idólatras, tatuarem a si mesmos como um sinal de compromisso com sua divindade. Muito parecido com um animal que é marcado por seu dono. Em muitas ocasiões, a Torá proíbe práticas que imitem os costumes pagãos, pois são práticas idólatras. E guardareis todos os meus estatutos, e todos os meus juízos, e os fareis, para que a terra, na qual vos hei de levar para morardes nela, não vos vomite. E não andareis nos costumes da nação que eu hei de expulsar de diante de vós, porque tudo isto fizeram. E eu me enfadei deles. Livro de Levítico capítulo 20, versos 22 e 23. O Eterno é bem claro. Essas práticas idólatras eram praticadas pelas nações cananeias, e ele diz claro, como o sol, que como eles faziam essas coisas, ele cansou deles. Assim diz o Eterno: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Jeremias 10, verso 2. Deus pede para buscarmos ser sua imagem e semelhança. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Eterno, vosso Deus. E guardai os meus estatutos, e cumpri-os. Eu sou o Eterno, que vos santifica. Levítico 20, versos 7 e 8. Íntegro serás, como o Eterno, teu Deus. Deuteronômio 18, verso 13. Veremos agora alguns registros de que tatuar nomes de divindades era uma prática comum, pela história. Mesmo nos tempos modernos, as pessoas se marcam com os símbolos de sua religião. Não é incomum ver tatuagens de cruz, ou estrelas de 5 pontas, ou o famigerado hexagrama, que é conhecido de forma totalmente equivocada, como Estrela de Davi. O processo de tatuagem propriamente dito, que envolvia rituais e tabus complexos, só podia ser feito por sacerdotes, e estava associado a crenças que eram segredos conhecidos apenas por membros da casta sacerdotal. Hambly concluiu que historicamente a tatuagem teve origem em ritos antigos de escarificação e derramamento de sangue, que estavam associados a práticas religiosas destinadas a colocar a alma humana em harmonia com as forças sobrenaturais, e garantir a continuidade entre esta vida e a próxima. Na Líbia, múmias tatuadas tanto masculinas quanto femininas foram descobertas. Algumas múmias masculinas exibem imagens tatuadas relacionadas à adoração do sol, e outras múmias masculinas, descobertas na tumba de Sete I, datando de cerca de 1300 antes da Era Comum, foram tatuadas com pictogramas simbolizando Neith, uma deusa feroz que liderou guerreiros para a batalha. As primeiras tatuagens conhecidas, que são uma imagem de algo, ao invés de um padrão abstrato, representam o deus Bes. Na mitologia egípcia, Bes é o deus lascivo da folia. Além de seus deveres como mestre de cerimônias em orgias, Bes serviu como deus patrono das dançarinas e músicos. Bes é retratado em muitas obras de arte egípcias como um anão feio, semelhante a um macaco, vestindo uma pele de animal. Esta imagem é encontrada em estelas e vasos, enquanto no amuleto, ele é frequentemente representado como um falo. Quando pendurados na cabeceira da cama, esses amuletos deveriam afastar os maus espíritos. A imagem de Bes aparece como uma tatuagem nas coxas de dançarinos e músicos em muitas pinturas egípcias, e tatuagens de Bes foram encontradas em múmias núbias femininas, datadas de cerca de 400 antes da Era Comum. No entanto, a adoração ao deus Sol, Baal, envolvia a marcação das mãos com o símbolo divino, em uma tentativa mística de adquirir força. Bem explícito, além da prática de idolatria,
Os idólatras também viam essa prática como uma espécie de modo de trazer cura, como muitos charlatães hoje em dia usam na pseudociência. E também tatus eram vistas como amuletos. Muitas tribos nativas praticavam a tatuagem terapêutica. Os Ojibwa, por exemplo, tatuavam as têmporas, a testa e as bochechas de pessoas que sofriam de dores de cabeça e de dente, que se acreditava serem causadas por espíritos malignos. Músicas e danças, que deveriam exorcizar os demônios, acompanhavam a cerimônia de tatuagem. Entusiasta e historiador das tatuagens, Steve Gilbert, em seu popular livro, Tattoo History, a Source Book, cita alguns dos fatos históricos que Hambly encontrou em sua extensa pesquisa. Hambly vendeu uma grande quantidade de exemplos que ele selecionou do trabalho de campo de antropólogos em muitas partes do mundo. A tatuagem deveria prevenir a dor, proteger contra ferimentos por arma de fogo, curar doenças, conferir força sobre-humana, preservar a juventude, aprimorar os poderes sobrenaturais de um xamã, garantir a sobrevivência da alma após a morte, identificar a alma no além, atrair boa sorte, proteger contra a bruxaria, garantir a proteção de uma divindade, conferir poderes ocultos, prevenir o afogamento, exorcizar demônios, garantir a proteção de um animal totêmico, ou guardião espiritual, registrar uma peregrinação a um lugar sagrado, etc. Hambly relatou que os investigadores anteriores muitas vezes foram enganados porque obter informações sobre os usos religiosos e mágicos da tatuagem era repleto de dificuldades. Nos mitos de muitas culturas, a tatuagem era de origem divina. As razões pelas quais perfurar a pele devem ser vistas com certo grau de temor, não são difíceis de serem encontradas, pois em primeiro lugar, a extração de sangue, que para o mundo selvagem é cheio de significado como um fator de rejuvenescimento e imortalização, além da abertura de numerosas entradas para o mal entrar. Essas tatuagens agem como talismãs de proteção e fortalecimento para quem as usa. Existem até artistas corporais que fazem tatuagens rituais, piercings, marcas e recortes. Eles podem sugerir que você consulte seu mapa astrológico para escolher o momento certo para fazer sua arte corporal. Eles vão queimar incenso, acender velas. A famosa bruxa e autora, Lori Cabot, escreveu sobre a tatuagem. As origens da tatuagem vêm de antigas práticas mágicas, de pintar desenhos e talismãs na pele, seja para fins cerimoniais temporários ou permanentemente. Através dos tempos, a tatuagem teve papéis bem definidos: marcar um rito de passagem em uma fase da vida, chamar os espíritos, orgulhosamente, desafiadoramente, ou furtivamente, mostrando quem você é, por meio da arte corporal. A tatuagem birmanesa tem sido associada à religião há milhares de anos. A tatuagem entre grupos indígenas norte-americanos, incluindo Arapaho, Mojave, Cri, Inuit, Esquimó, está enraizada no reino espiritual também. O Criador é contra o uso de amuletos. Usar amuletos é idolatria e uma forma de feitiçaria. Amuletos não têm poder para nos ajudar. Um amuleto é um objeto que a pessoa leva consigo, ou guarda em um lugar especial, acreditando que tem poder para trazer sorte, ou afastar influências malignas. Quem usa um amuleto, põe sua fé no poder do amuleto. Usar amuletos é uma forma de fazer simpatia, isto é, magia branca. O Eterno condena a prática de feitiçaria.
além do que devemos temer somente a Ele. Os cristãos antigos não tinham esse lero-lero, que era permitido tatuagem. Sempre que os missionários encontravam tatuagem, eles a erradicavam. Quando Cortés e seus conquistadores chegaram à costa do México em 1519, ficaram horrorizados ao descobrir que os nativos não apenas adoravam demônios na forma de estátuas e ídolos, mas também conseguiram imprimir imagens indeléveis desses ídolos em sua pele. Os espanhóis, que nunca tinham ouvido falar em tatuagem, reconheceram-na imediatamente como obra de Satanás. Muitos cristãos dos tempos antigos eram mais sinceros que os crentes de hoje, que ficam de mimimi, dizendo que a lei do Criador foi abolida. Assim como ocorreu em outras culturas, com tradições de tatuagem, quando essas tribos pagãs foram convertidas à religião cristã, seus ritos espirituais e culturais, que incluíam tatuagem, piercing e escarificação, foram proibidos. Embora essas e outras modificações corporais continuassem a ser praticadas em oculto, como uma forma de pessoas não cristãs se identificarem, Deus te livre de seres apanhado e a tua marca ser revelada. Esse texto falou da época da Inquisição. A pessoa já era confundida com um feiticeiro ao usar tatuagem, pelo fato da ligação maligna deste tipo de prática. A tatuagem é, em si, um símbolo de rebeldia. Como a arte no corpo, ainda não é modinha, ter marcas no corpo que você coloca de propósito, mostra ao mundo sua natureza rebelde e pouco convencional. Esse livro foi escrito em 1997, por Jean Chris Miller. Nessa época ainda não era de fato modinha. Hoje em dia, em 2021, 24 anos depois, assim como outras práticas bizarras passaram a ser aceitas pelas massas ignorantes, rebeldes e desprezadoras da palavra de Deus, a tatuagem hoje faz parte da cultura popular do mundo inteiro. Mesmo na Grécia e Roma antigas, perversas e imorais, a tatuagem era considerada bárbara e usada principalmente para marcar escravos e criminosos. Gregos e romanos respeitáveis não se entregavam à tatuagem decorativa, que associavam aos bárbaros. Os gregos, no entanto, aprenderam a técnica com os persas, e a usaram para marcar escravos e criminosos, para que pudessem ser identificados caso tentassem escapar. No Japão, também era tradicional marcar criminosos com tatuagem. Era uma antiga tradição japonesa, tatuar criminosos condenados, mas com o tempo a prática passou por uma transformação incrível. A identificação dos presos nos campos de concentração alemães foi realizada principalmente com números de identificação marcados nas roupas ou, posteriormente, tatuados na pele. Muitos poderiam dizer que então podem fazer tatuagens neutras, que não têm ligação com religião. De qualquer forma, não deixa de ser idolatria. Ela não estaria adorando um ídolo literal, mas algo que ela dá tanta importância para tal coisa, a ponto de mutilar o seu corpo, para deixar aquilo exposto nele. O corpo humano é uma obra divina, portanto, é impróprio mutilar a obra de Deus. É especialmente inadequado para o ser humano profanar seu corpo. É preciso acreditar que Deus, o maior artesão de todos, formou da maneira mais adequada, e não se deve alterar essa forma. Mudar o corpo, a menos que seja por motivos de saúde, equivale a insultar a obra de Deus. A pessoa, ao estar ciente de que o Criador não gosta de tal prática, e mesmo assim praticar, é rebeldia. A Bíblia, de capa a capa, e repetidamente, condena a rebelião. O Eterno considerou a rebelião tão séria, que ele comparou a rebelião à feitiçaria. E devo lembrá-lo, que feitiçaria era pecado passível de morte, meus caros. Observe a seguir, a mensagem do profeta Samuel, para o rei Saul. E Samuel disse: porventura o Eterno se deleita mais com ofertas de elevação,
e sacrifícios, do que com que se ouça a voz do Eterno. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia, como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Eterno, ele te rejeitou como rei. 1 Samuel 15, versos 22 e 23. Era pena capital o pecado, ou crime, de praticar feitiçaria. Feiticeira, não deixarás viver. Êxodo capítulo 22, verso 17, verso 18, na Bíblia cristã. Ao longo da história, as tatuagens simbolizaram a rebelião. Não há nada normal em uma tatuagem. Uma tatuagem grita rebelião. Rebelião contra o Criador, contra o corpo que ele deu. Como se pode perceber, existe uma proibição taxativa em relação à tatuagem, e os israelitas, nem qualquer pessoa temente a Deus, devem se utilizar dela. Se você já fez tatuagem, mas se arrependeu, este é o mais importante. Bola para frente, o importante é reconhecer o erro e mudar a rota, não fazer de novo. Necessitamos na verdade de santidade, pois sem esta ninguém pode ter um relacionamento com o Criador.